Quando eu me interessei pelo mundo da bruxaria, ainda não tinha, como hoje, a internet e essas facilidades das pessoas entrar num site de pesquisa e saber o que é certo, o que é errado, ter um discernimento de procurar entender sobre o mundo da bruxaria. O máximo que a gente sabia sobre a bruxaria era o que a escola passava do tempo das Inquisições, quando as bruxas eram queimadas. Então, numa dessas minhas pesquisas por livros, essas coisas aí, eu ouvi falar de uma rua só de bruxas. Escutei falar muito, as pessoas falavam que existia uma rua onde só tinha bruxas. E falavam que era o mercado das bruxas. E aí fui me inteirar para saber um pouquinho mais e descobri que o mercado das bruxas era aqui pertinho, em La Paz, capital da Bolívia aqui, La Paz. Então, nós não tínhamos a facilidade hoje de você entrar num avião e ir para La Paz. Naquela época que eu descobri, não existia a companhia que tem hoje, a Boa Aviação, que é a que eu uso para ir para a Bolívia. A Bolívia não estava sem, enfim, companhia aérea e restou a mim pesquisar. Então eu moro aqui em Caçador, Santa Catarina, e eu tinha que chegar em La Paz, na Bolívia. Então, a minha rota foi pegar um ônibus aqui em Caçador, na rodoviária, e ir até Curitiba. Em Curitiba, eu peguei um avião da Avianca até Campo Grande. Campo Grande, desembarquei no aeroporto e peguei um ônibus da Andorinha, que fazia Campo Grande a Corumbá. Para quem conhece o Pantanal, de Campo Grande a Corumbá, a gente atravessa inteirinho de ponta a ponta o Pantanal Sul Mato Grossense. Já é uma viagem cansativa, até ali eu já estava em 3 dias de viagem. Pois bem, atravessei a fronteira, cheguei numa cidade que se chama Porto Quijaro, fronteiriça com o Brasil, e entrei num trem. Esse trem, na época, chamava-se Trem da Morte, o Trem de la Muerte. E fiz essa viagem de 21 horas de trem, no Trem de la Muerte, saindo de Puerto Quijaro até Santa Cruz de la Sierra. Aí já fazíamos mais ou menos uns 5 a 6 dias que eu estava em viagem, né? Sozinho, com pouco recurso, com pouco dinheiro. Graças a Deus eu nasci com essa cara de índio, com essa cara de bugre. Então, entre os bolivianos, eu passava meio desapercebido. Porque não sei se vocês sabem, o povo boliviano não é muito hospitaleiro para receber turista. O povo boliviano é mais fechado. O povo boliviano não gosta de ver você batendo fotos, até é um certo problema você filmar, bater fotos em alguns lugares lá, porque eles não gostam, não permitem. E esta viagem no trem da morte, foi algo assim cultural para mim, fantástico, me cresceu muito. Só até ali já valeria, né? Eu conheci um grupo de religiosos menonitas, os menonitas, né? Então, essa época que eu fiz essa viagem, a Bolívia não tinha ponte igual tem hoje, de Puerto Quijaro até Santa Cruz de la Sierra não tinha asfalto igual hoje tem, né? Hoje existe uma carretera com pontes, a única opção era o trem. Os menonitas são alemães que fugiram da Segunda Guerra Mundial, se instalaram em alguns países aqui
da América Latina, e mantém-se conservado as mesmas tradições daquele tempo. Os homens só podem usar roupa escura, com camisa xadrez. Eles não modernizaram, não tem luz elétrica, vivem da roça, vivem do plantio, mas ainda da forma que um cavalo, com boi, com carroça, eles não se modernizaram. Então, de vez em quando entrava um menonita no trem. E quando a gente comprava o ticket do trem de la muerte, o trem da morte, em um banco iam 3 pessoas. E o banco era de madeira, ele não reclinava. Então você imagina 21 horas num banco de madeira que não reclinava. E o ticket não tinha marcação. O menonita, se ele entrasse e olhasse para você, ele dizia: levanta que eu vou sentar aí. E restava a gente obedecer. Então me lembro que tinha gente dormindo nos bagageiros em cima do trem. E era uma época que a cocaína ainda era a fonte de dinheiro de muita gente da Bolívia. Então, era uma rota utilizada pelos narcotraficantes. Chama-se Trem da Morte porque morreu muita gente. Uma por febre amarela, né, que hoje já é controlado, embora quando a gente vai é obrigado à vacina da febre amarela, e muita gente morreu por tiroteio, por situações dos narcotraficantes. E eu só descobri o perigo que era essa viagem depois que eu estava no trem. Quando eu cheguei em Santa Cruz de la Sierra, eu comprei uma passagem de ônibus, né? A gente chega numa estação bimodal, onde tem a rodoviária e a estação de trem juntos. Comprei uma passagem de ônibus para La Paz. E era uma empresa chamada Transcopacabana. Hoje não existe mais a Transcopacabana, porque a Transcopacabana fez tanto acidente, matou tanta gente, causou tanta situação na Bolívia que não existe mais essa empresa de ônibus. De Santa Cruz de la Sierra até La Paz, quando eu fui comprar passagem, o rapaz disse: olha, o ônibus vai sair às 10 da manhã, né, às 10 da manhã, e o seu bilhete é a poltrona 2, e nós vamos levar umas 8 horas de viagem de Santa Cruz até La Paz. E eu já feliz da vida, porque eu no ônibus já era mais confortável, né? Por quê? Eu tinha passado 21 horas sentado num banco de pau, igual esses bancos de praça mesmo. Então, comprei a passagem do ônibus e às 10 horas, um pouco antes, eu estava aguardando o ônibus. Eu descobri que a pontualidade do brasileiro comparava com a do boliviano. Seríamos como nós fôssemos os ingleses. A gente sabia exatamente, nós aqui no Brasil, se é meio-dia que o ônibus vai sair, pode atrasar 10, 15 minutos, mas mais do que isso, não atrasa. Vocês estão ouvindo o Mimi miar porque ele está na fase do cio, então deixa ele namorar. O que ocorreu foi que era mais ou menos 2h30, 3 horas da tarde, é que o ônibus foi sair. E as 8 horas de viagem que ele me falou que levaria até La Paz foram quase 20 horas de viagem. O ônibus só sai depois que ele estiver lotado. Eu paguei na época como se fosse 90 bolivianos a minha passagem, né? Mais ou menos 90 bolivianos. E depois eu vi que eles foram abaixando o preço para 50, para 40, né? Sentei na minha poltrona que estava marcadinha e a viagem começou. Ao decorrer da viagem eu vi que ele ia parando nos vilarejos que tem na Bolívia e as cholas iam subindo. Quem são as cholas? As cholas são as mulheres típicas da Bolívia. São as mulheres que trabalham, que representam a mulher boliviana, que usam esses trajes típicos com chapéuzinho, sempre andam, elas não têm bolsa. Então tudo elas carregam num pano, amarram esse pano e jogam nas costas. Então são as cholas, as cholitas.
E se o ônibus era aí para 40 pessoas, nessa altura nós já estávamos com umas 60, 70 pessoas dentro do ônibus. É claro que a minha poltrona, que eram para 2 pessoas, já tinham 3 sentados. E no corredor as tiolas iam largando as bolsas, né? Largando as bolsas e iam sentando em cima das bolsas no corredor. Inclusive, havia gente que viajava no banheiro. As 19 horas que eu levei para chegar lá foram terríveis, porque a minha passagem eu comprei justo no primeiro poltrona lá na frente, para mim me encantar com o visual. La Paz é a capital mais alta do mundo, né? Lá já temos o efeito Sorote, que é a falta de oxigênio. Então é uma viagem que a gente passa mal, porque a partir do que o ônibus pega o caminho dos Andes, Coroico, depois de Cochabamba, para subir, o organismo sente, porque falta oxigênio, dá enjoo, dá dor de cabeça. E o cara também não me avisou que o ônibus não fazia parada. Né? Ele não me avisou que o ônibus não fazia parada, então eu não estava preparado para, né, a falta de comida. E as tiolas vendiam algumas coisas, a manisca, a pipoca, vendiam laranja, suco. Quem lembra dos episódios do Chaves, onde ele passava com um balde revendendo refresco? É idêntico. Como que eles vendiam o refresco? Eles pegavam o balde, tinha o refresco ali e um saquinho plástico com um canudo. Com a mão mesmo, enfiava lá, colocava o canudo e te entregava. E eu sobrevivi. Cheguei em La Paz, passando muito mal, sem ter muito conhecimento. Hoje, né, qualquer um que vai viajar, entra no Google e pesquisa. Eu não tinha essa ferramenta na primeira vez que fui. E me parti em busca da tal Calle de las Brujas, el Mercado de las Brujas, que é uma rua com várias lojinhas. Tem vídeos meus aí no canal que eu já fiz lá, inclusive entrevistando as bruxas. E aí eu me deparei com um arsenal de materiais que até hoje, nos dias de hoje, aqui no Brasil, a gente não encontra para comprar. Isto variando desde mesas prontas para oferendas a Pachamama até fetos de lhama para ser feitas as oferendas, os trabalhos e alguns outros materiais que são peculiares. Então, o Mercado das Bruxas nada mais é do que uma rua totalmente voltado para a bruxaria. Anos mais tarde, agora recentemente, que eu tive ao México, eu achei um mercadão muito parecido, que algum vídeo eu vou contar para vocês, sobre esse mercado no México, que é um pouquinho mais pesadas as coisas. As bruxas, as brujas de La Paz, são muito antigas e tradicionais. Então, o povo boliviano, eles não têm acesso a uma medicina, eles não têm acesso a um recurso em caso de uma doença. E a quem eles recorrem? A las brujas. Então é normal a gente ver na entrada das lojas muito tipo de ervas à venda. São ervas medicinais para cada caso. Está com uma dor de dente, está com uma dor de barriga, uma diarreia, uma febre. Em vez de eles procurarem os médicos, eles procuram las brujas. Porque o povo boliviano, eles vieram de uma fusão de religiões, onde pegou toda a cultura dos índios juntamente com o povo andino e com os astecas. Então criou-se essa fusão. Evo Morales, um pouco antes de deixar a presidência, proibiu no país as igrejas evangélicas. E lá é proibido falar, por exemplo, em público, fazer pregações falando de Jesus Cristo, porque o que ele fez foi só tentar salvar o mais puro possível a religião desse povo, que é tão cultural quanto no Brasil existe a Umbanda, que também é cultural, e eles têm a deles. Então, quando você imagina que é o mercado das bruxas, vocês acham que elas vão estar lá de preto, com uma birruga desse tamanho no nariz, os narizão,
e os chapéus em curva? Não. São senhoras normais, vestidas normais, né, sem características de bruxas, que têm elementos, que têm pós, que têm velas, que têm receitas e estão ali para comercializar a bruxaria deles. Motumbaxé.